e desviava-se do mal. No versículo 8, fala assim: disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Né? É interessante, toda vez que nós olhar para um líder, né? Um líder ele tem algumas características marcantes, porque nenhum líder é por acaso, nenhum líder caiu do céu, não. Ele é preparado, todos os líderes são preparados por Deus, em todo o segmento. Aqui nós começamos a falar de Jó, né? Pensou um homem que se desvia do mal, pensou um homem que é temente a Deus, temor, a Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria, um homem que era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Imagina a pessoa se desviar do mal, ver o mal ali, ele se desviar. Um líder, né? Ele foi líder. Jó era um homem muito rico, um dos homens mais ricos do Oriente, e foi marcado, ficou marcado. Depois nós vimos, né, Davi. Na outra semana nós falamos sobre Davi, né? 1 Samuel capítulo 22 diz assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe-me estar, meu pai, minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Se juntou a ele. Davi se esconde na caverna de Adulão, e os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele, e todos da casa de seu pai. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. A Bíblia diz que e eram com ele uns 400 homens. Pessoas com desejo de morte, pessoas desesperadas, pessoas endividadas, pessoas que, né, homem de espírito desgostoso, né, homem endividado, homem que se achava em aperto, né, pessoas que queriam, né, o interessante de Davi, e se ajuntou a ele um grupo de pessoas endividadas, desesperadas, pessoas com desejo de morte, pessoas agoniadas, tristes. E esse começa o exército do rei Davi. Eu fico imaginando, né? Nós estamos falando de líderes, né? E Davi, aleluia, né? Esse povo se chegou a ele, né? E ele teve que apresentar Deus para eles. E nós vemos a história, nós vemos a Bíblia que diz que os seus soldados, né? Os seus chefes, né? Cada homem que tinha uma coragem tremenda. Mas o exército começa chegando a ele homens endividados, homens desgostosos, com desejo de morte, homens entristecidos, homens, né? Mas apresentou Deus para eles. E apresentando Deus para eles, aleluia, né? Apresentando Deus para eles, esses homens ficaram muito... Porque a pessoa que queria tirar a sua própria vida, mas apresentou a Deus para eles, mostrou para eles que Deus era na vida deles, que Deus era sob o controle. Aqueles homens ficaram muito, não tinha medo, eles enfrentavam, né? A história diz isso. No versículo 18, fala assim, uma das características de Davi, aleluia. No 12 fala assim, então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este é mesmo. E no 18 fala assim, então respondeu um dos moços, depois de Davi ser ungido, né? No capítulo 16, no versículo 13, ele foi ungido. No versículo 18, né? Quando o espírito maligno atormenta Saul, no versículo 18, diz assim, né? Então respondeu um dos moços e diz, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho.
o que está com as ovelhas, né? Aqui ele fala, sabe tocar, mas em algumas traduções fala que tecer, né? Davi tecia a harpa, né? Quando ele tocava, o espírito maligno saía de Saul. São algumas características, né? Pedro é um exemplo, né? Por isso que Jesus colocou a igreja sobre Pedro. Muita fé, de repente, fé pequena, mas aqui nós vamos entrar nesse ponto, né? Por isso que nós somos como Pedro, às vezes nós temos uma fé grande, né? Jesus vai curar, Jesus vai libertar, vai restaurar, a resposta vai chegar, e às vezes um pequeno obstáculo parece ser tão grande, né? Mas vamos entrar nessa parte, né? Nós estamos falando de líderes, né? Tinha o chamado, escolhido, né? Chamado, escolhido, separado por Deus, ungido, né? Pedro falou, Senhor... Primeiro eles ficaram com medo quando viu Jesus andar sobre as águas. Porque o barco estava no meio do mar e açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. E respondendo-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o versículo 30 diz que, capítulo 14, versículo 30, diz assim, mas... Aleluia, né? O 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele não deu um passo. Pedro andou sobre as águas. Então quer dizer que ele deu vários passos sobre as águas, né? Mas ele temeu. É nesse ponto que eu quero entrar esse vídeo, né? Vai ficar, vamos correr para ele não ficar muito extenso. Nesse ponto, quando o medo vem, você tem chamado, você é escolhido, você é separado, tem unção, mas vem o medo. O medo veio. E o que Pedro fez? Líder, né? Nós estamos falando de líderes, né? Características de líder, né? Esse arrependimento, né? Se arrepender, arrependa-se, né? Arrependimento, arrependa, é uma característica que muda a história do líder. Arrependimento transforma vidas, né? Perdão. Liberar perdão, o perdão quebra a maldição. Líderes, né? Se humilhar na presença do Senhor. Nós falamos de Davi, nós falamos de Jó. E agora nós estamos falando de Pedro. Quando ele andou sobre as águas, deu vários passos, não foi um passo, dois. Ele andou sobre as águas. Ele fez aquilo que é impossível a olhos humanos, a ótica humana. Ele andou, né? Mas teve medo. Líderes também têm medo. Líderes também sentem a dificuldade. E quando teve medo, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Deixa eu aproximar aqui, né? E o versículo seguinte fala assim, né? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Acalmou o vento. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aqui fica uma lição tremenda. Líder, né? Chamado. Quem te chamou? Foi Deus ou foi o homem, né? Tenha certeza do seu chamado. Mas quando bateu o medo, clama por Jesus. Quando bateu o medo, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Né? Quando bateu o medo, clama para o Senhor. Né? Porque o medo também é uma característica de um líder, né? De um guerreiro, de um soldado. Pedro andou sobre as águas, que tremendo. Ele acaba de fazer uma grande obra. Olha que obra maravilhosa. Ele andou sobre as águas. Aí quando ele viu que ia afundar, ele teve medo. Quando bateu o medo, clama pelo Senhor. Meus queridos, a paz do Senhor, fica com Deus, para o vídeo não ficar muito longo. Lembra disso, né? Quando Pedro começa a afundar, ele andou sobre as águas. Né? Então o impossível vai acontecer na sua vida. Tem resposta de Deus chegando. Ele pediu ao Senhor, se é o Senhor, manda eu ir sobre as águas. E ele foi, né? E tem resposta de Deus chegando na sua vida. Mas quando bateu o vento... Ó, o que Pedro fala, encerrando, né? Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, socorre, né? Então fica com Deus, Deus abençoe. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal
Você é muito importante para nós, você é especial para o canal. Ajude nós, né? Se inscreva, ajude nós. Comente, né? Mande esse vídeo para quem você, né, conhece, os grupos. Ajude nós a fazer o ID de Jesus. Então fica com Deus e Deus abençoe. Um grande abraço. Sinta abraçado pelo Espírito Santo. Amém? Fica com Deus.